que é isto? Pá, quem está desconfortável? Oh, Está a falar meu alguma coisa Deus. que não vale a pena? Depois és tu que gozas comigo todos os dias. Viram este? não, Quer não dizer, viram? se estão a ouvir, não viram de certeza. Yeah. Mas pronto. Mas pronto. Então eu não sei. Olha, eu não sou apresentadora. Eu não tenho. Eu Mas não estás vestida sou... como uma apresentadora. É verdade, eu estou de blazer. Boa tarde a todos. Mais uma vez. Bom Bem-vindos dia a todos. Se estiver a ver de manhã. ao programa da tarde de sexta, não, de segunda-feira. Querias que fosse sexta-feira? Para ter fim de semana pela frente? Eu queria muita coisa, caro Watson. Esta malta que não gosta de trabalhar. Queria sempre que fosse sexta-feira. Isso não é verdade. Eu gosto de trabalhar, só gostava de trabalhar mais naquilo em que eu gosto realmente de trabalhar. Aham. É verdade. Onde é que eu menti, Andreia? Pois já não me chamo Andreia. Percebeste a referência? Eu percebi. Continua-se a não me chamar Andreia. Essa referência a mim não afeta. Eu nunca vi esse... como é que ele se chama? Reality show. Bom, esqueci-me de ligar ali o nosso relógio. Pausa. Pronto, de regresso às instalações. Essas instalações do nosso estúdio. Bem, esta semana parece que, pelo menos a mim pareceu-me que nunca mais acabava. Eu acho que foi das semanas mais compridas que tive desde o início do ano. Foi recheadinha de notícias, de poémicas. Agora parece que estou a gozar com as pessoas que não sabem dizer os L's. Não, escapou-me. Escapou-me. Pior que isso é que eu não consigo dizer os R's e diz G. Por acaso eu gostava de saber qual é o motivo físico para isso acontecer. Do ponto Por de vista exemplo, em do vez de corpo. dizer portaria, dizem puctaguia. Opa. Vamos ser cancelados. Coitadas das pessoas. Pá, eu acho que não fazem de propósito, mas Claro é que chato. não, mas eu gostava de saber Porquê qual é o... especificamente os R's português? É só dizer Não, nem sempre, às vezes é r. R, r. R, R. Enfim, isto não é mal de português. Vamos começar com o nosso episódio de Alerta #CM desta semana com a nossa rubrica de sempre. Alerta #CM. Desta vez eu não fiz ponto de interrogação. Graças a Deus. É tipo, não tens a noção o que é que vamos fazer a seguir. Tipo, será que Será vamos que fazer vamos? isto? Como se Não, não fôssemos vamos nós a mesmo. definir. E para começar bem esta rubrica, vamos pegar na notícia que marcou essencialmente a semana toda, na verdade. E não estou a falar do Tiago Grilo e da Mariana Bossi. Ninguém quis saber disso. És a única pessoa que viu isso a acontecer. Não é verdade, houve imensa gente que viu. Não, ninguém de interesse seguiu a Mariana Bossi e o Tiago Grila. Eu não sigo o Tiago Grilo, ele é a pessoa mais desprezível que eu Talvez a conheço. Caras tenha seguido essa coisa. Tu não estás a par, tu não sabes exatamente o que é que se Pois passou, não, porque mas eu não tenho interesse tipo a Caras ou nova gente. Mas eu também não, só que eu sigo a Uhum. Mariana. Então eu sei o que aconteceu. E tenho internet, apareceu notícias ao minuto, mas claramente não é disso que vamos falar, não é? Vamos falar de uma notícia um bocadinho com outra projeção e outro impacto. Marine Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão e afastada das eleições em 2027. Então isto é que acontece em países autocráticos, não é? Pá, pera, em que país é que foi? Em França? Ah, a França, um país democrático da Europa, da União Europeia. Ah, pensei que estivéssemos a falar da Coreia do Norte. Ou da China. É assim, esta é só mais uma depois de, não excluindo a culpabilidade que ela possa efetivamente ter na razão pela qual foi condenada. Consta que todos fazem o mesmo, mas enfim, poderemos... Sim, eu lembro-me de ver alguém falar sobre isso, que citou uma investigação e que cerca de 20% dos deputados europeus fazem exatamente o mesmo. Ou seja, É sério, eu achei que era mais até. não, pelo menos dos que foram Pois. fortes suspeitas, porque lá está, a justiça foi muito seletiva e só foi atrás da Marine Le Pen e do Rassemblement Nacional. Mas se fossem ver isso e fazer pelos outros, se faziam a mesma coisa, de acordo com essa investigação, pelo menos 20% iam ser apanhados a fazer exatamente a mesma coisa. Mas, como é o Rassemblement Nacional e a Marine Le Pen, e em 2027 tinha uma perspectiva muito grande e a mais provável desde sempre de se tornar presidente da França, e como o Rassemblement Nacional e aquilo que a política de Marine Le Pen representa é mal vista pelos eurocratas, eurófilos e restantes pretenciosos dominadores da Europa,
fizeram como fizeram na Roménia, que foi, por via legal, de forma muito questionável, impedir uma pessoa de concorrer a uma eleição. Era isso que eu ia dizer. Primeiro foi foi ele. Acho eu que foi primeiro. E depois a Le Pen agora. Foi. Então o Calino Georgescu foi impedido. Sim, eu de sei, concorrer. já falámos sobre isso. Exatamente. Isto é, quer dizer, não é uma coisa que está separada assim por tanto tempo. Esta coisa da Roménia aconteceu há semanas. A decisão judicial de impedir Calino Georgescu de concorrer na repetição das eleições, porque é mais uma fraude, as eleições foram injustas. Porquê? Porque ganhou o candidato errado. Onde é que isto é democracia? Onde é que nós... É que as autoridades que são responsáveis por este tipo de decisões ainda não perceberam que estão só a enterrar-se completamente. Como é que a Europa se pode... a Europa, enfim, estes ditos defensores dos direitos humanos e que a Europa é o continente mais seguro do mundo, que as pessoas têm liberdade, etc, etc. E depois vão fazer aquilo que fazem os regimes autocráticos, que é, se aparece uma pessoa ou um partido que, da maneira como se apresenta, é demasiado opositor aos poderes instalados, então toca de utilizar a lei para impedir que essas pessoas concorram livremente em eleições e de forma justa. Sim. Portanto, era como dizia o antigo presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que dizia que para os meus amigos, tudo. Para os meus inimigos, a lei. O poder judicial não está assim tão afastado como devia do poder político. É assim, mas eles acabam por conseguir escudar-se com as condenações, porque se acabam por ser condenados em tribunal é porque se provou alguma ilegalidade. E isso, do ponto de vista da credibilidade política, é muito frágil. Não necessariamente, porque... Pois é, temos os altinhos, desculpa. nem é por aí, mas eu acho que uma coisa que fizeram neste país com a dita revolução, que foi o golpe militar em 74, uma coisa boa que surgiu daí foi que na Constituição, como a malta estava escaldada daquilo que era as prisões políticas antigas, fizeram com que não houvesse essa figura de uma pessoa, por ser condenada por um crime, fosse ele qual fosse, se não estiver preso, efetivamente não se pode candidatar se estiver preso, não é? Porque não pode apresentar a assinatura. Claro. Ainda assim, isso não é completamente líquido dessa forma. Mas, no nosso ordenamento jurídico, uma pessoa não pode ser condenada por um crime de inelegibilidade eleitoral. Ou seja, em Portugal, felizmente, lá está, por causa desse legado relativamente recente, uma pessoa que faça o que fizer não pode ser considerado pelo sistema judicial como alguém politicamente inapto. Qualquer que seja o crime? Qualquer que seja o crime. Okay. Não existe o crime de inelegibilidade, ou seja, não existe a pena, melhor dizendo, de inelegibilidade. Pode ser que a nossa esquerda queira aprender com esses e se tivermos uma maioria absoluta de PS, quem sabe não mudam isso. Pois, isto pode perfeitamente mudar, não é? Porque, como já sabemos que os nossos governantes vão atrás das modas que não prestam do centro da Europa, o que faltava mesmo era irem fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu não quero menorizar a importância negativa que tem este caso, assim como teve o da Roménia. Isto é uma escandaleira. Não devia ser... Os cidadãos europeus, independentemente da cor política, nem falo se fosse Marine Le Pen, se fizessem o mesmo com o Jean-Luc Mélenchon, que é um tipo de esquerda radical da França, fizessem o mesmo com ele, eu teria exatamente a mesma atitude. Não podemos impedir o povo de se exprimir. Exatamente. Prendendo os políticos. Ou considerando que uma pessoa que tem 40% das sondagens até podia ter 0,4%. Mas uma pessoa não se poder candidatar por causa de ter cometido uma ilegalidade, que ainda por cima é muito duvidoso, que possa ser considerado uma ilegalidade. Exatamente, até porque pode haver enquadramentos em que acabam por apanhar entre aspas estas pessoas e pode ser meio fabricado, nunca se sabe bem. Eu não estou a dizer que é o caso da Marine Le Pen nem do Georgescu, mas o que estou a dizer é que há essa possibilidade, porque se lhes interessa condenar as pessoas e ir por essa via legal, há incentivo. Claro, obviamente. E por cima, o que estou a ver deste caso do Rassemblement Nacional, antigo Front Nacional, e de Le Pen e de mais não sei quantos eurodeputados pelo mesmo partido, é que o que eles fizeram durante vários anos, entre 2004, 2005 até 2017, ou o que é que foi que o que é que eles fizeram?
desviaram fundos. Mas para que é que desviaram os fundos? Não foi para ir comprar casas de luxo, ou iates, barcos, carros, topo de gama. Foi nada disso. O que eles fizeram foi utilizar o dinheiro que estavam a receber do Parlamento Europeu como eurodeputados, que era destinado à assessoria dos eurodeputados, para trabalho político no partido que não era exclusivamente afeto aos eurodeputados. Isto é um crime assim tão grande? Exato, que mereça inegibilidade. Exato. E como é que se faz a distinção entre o que é trabalhar para o eurodeputado e o que é trabalhar para o partido? Realmente. É ridículo. É uma coisa que... Até parece redundante. Eu até admito que os regulamentos do Parlamento Europeu façam essa distinção. Mas é uma distinção estúpida. Uhum. Porque se eu faço parte de um partido, se eu sou eleito nas listas de um partido, porquê é que eu não posso utilizar a assessoria que é destinada a mim como eurodeputado e lá está, e pertence a um partido, porque eu não posso utilizar para outro trabalho? Como é que o Parlamento Europeu ou qualquer tribunal vai escrutinar se os assessores estão a fazer trabalho para o eurodeputado ou para o partido no geral? Como é que se faz esse tipo de escrutínio? Epá, para mim é uma lei ridícula, e aparentemente é lei em França, e ainda mais ridículo e completamente antidemocrático, é considerar que quebrar essa lei é passível de ser punível com inelegibilidade. Não, eu acho que isso é ainda mais grave do que a própria condenação em si, porque lá está, se eles, enfim, acabam por perceber que há desvio de fundos, mesmo que a diferença seja pouca entre trabalhar para o partido ou trabalhar para o eurodeputado. Só considerar isso desvio de fundos? Pois, não é desvio de fundos coisa nenhuma, é a utilização dos fundos para trabalho político. Ainda por cima. Mas ela foi condenada então a 4 anos de prisão, 2 de prisão efetiva, podendo cumpri-los com pulseira eletrónica. Sempre é menos mal do que ir fisicamente para a prisão. Mas... Bom, para já, isto parece um crime político. Crime político é típico, é de países não democráticos. Exato. Dar prisão efetiva em vez de multas. Não, ela vai pagar uma multa também, mas tem 2 anos de prisão efetiva, o que é... E além da prisão efetiva, é a pena de inelegibilidade. Não, essa é que para mim é que é desproporcional aqui. Eu acho que todas as punições aqui, tirando a multa efetiva, alegadamente, se for tudo verdade, é que é a única coisa que pode ser aplicável. Mas mesmo isso é questionável. Precisamente porque se utilizas o dinheiro para fazer trabalho político, não há como distinguir entre se é para o eurodeputado ou se é para o partido. É uma distinção parva. Parece que é feita de propósito para apanhar os eurodeputados incómodos na altura que mais convém ao poder instalado. Olha, isso é Parece uma espécie de ratoeira. Estou a perceber, uma armadilha. Sim? Olha, quem sabe não é mesmo. Às tantas é para isso que serve. Exato. E agora, como consideraram que era demasiado importante deixar passar, tinham que arranjar uma forma de tirar Marine Le Pen da corrida. Até porque ela está na vida política há dezenas, para aí não, há 20 anos pelo menos ou mais. Sim, ela sucedeu ao pai. Bom, antes de suceder ao pai na liderança do Front Nacional já tinha alguma Pronto, e agora, projeção. só agora é que se lembraram de ir fazer uma investigação. Sim, o timing é duvidoso, digo eu. Especificamente em 2004, que foi a primeira vez que foi eleita, acho eu, e 2017, que foi a meio do terceiro mandato. Parece que é demasiada coincidência. São dessa altura, é isso? Alegadamente? Ok. Então andaram a investigá-la há 20 anos, foi? Pá, não sei, estas coisas depois demora muito tempo, isto já tinha sido anunciado há algum tempo, mas pá, que jeitoso que foi sair agora à condenação. Inelegibilidade durante 5 anos, olha, daqui por 2... Quando era a favorita a Presidente de França para daqui a 2 anos. E pela primeira vez as sondagens davam-lhe de forma consistente uma possibilidade real de ganhar na segunda volta. Coisa que antes não tinha, nunca tinha tido nas sondagens. Era sempre, nos últimos anos era o Macron. Macron ganhava sempre na segunda volta contra Le Pen. E por uma larga vantagem. Agora, como já estavam as sondagens a dar-lhe possibilidade de vitória, agora, olha aqui este 5 que nós temos para impedir de se candidatar. Eu estou-me a rir, mas não tem piada nenhuma. É a última coisa que tem piada. Não, é porque eu estava a pensar noutra coisa. Desculpa. Eu sei, estes gajos que fartam de agitar bandeiras tipo, estão a ver o que fazem na Rússia ao Navalny? Exato. Navalny que tinha 2%, acho que uma sondagem, as sondagens davam 2% de vantagem. Não é 40%, é 2%. E o homem, porque foi condenado por um crime e por isso também inelegível, pronto, mas isto é a Rússia, não é propriamente aquilo que do lado de cá se fartam de dizer que a Europa é a Europa dos valores e da liberdade e da democracia, e afinal é a democracia ou caraças.
É liberdade, mas é para aqueles que interessam. É... Ou a Turquia, como aconteceu há poucas semanas, o Olha, Presidente da mas- Câmara de Istambul, ou de Constantinopla, que é um nome muito mais bonito, mas que o Presidente da Câmara foi condenado por também... Nem estou a pôr em causa se de facto cometeu ou não os crimes. Porque isso não sei. Mas uma pena que surja numa altura muito útil, que é para impedir um opositor político credível de concorrer. Não me venham dizer que a Europa é que é o bastião da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, quando fazemos o que imputamos aos outros como sendo uma coisa negativa. Sim, já. Acho que a Europa já não é exemplo para muita coisa. Cada vez menos. Mas ainda neste sentido da busca e de investigação criminal, surgiu outra notícia também durante a semana que passou, referente a buscas no Banco de Portugal e o Ministério da Justiça, que fez 43 arguidos. Espera, também houve buscas no Ministério da Justiça. Deixa-me ver se eu li bem. Ou então estamos entregues à peixarada. Até no Ministério da Justiça. Espera, deixa-me ver se eu li bem. Vê lá. Não estou aqui a... Em vários organismos do Estado, que terão lesado o Estado em 17 milhões. Buscas no Banco de Portugal e o Ministério da Justiça fizeram 43 O Ministério da arguidos, Justiça exatamente. é suspeito, ou pessoas que trabalhavam no Ministério da Justiça são Olha, suspeitas de lesar o Estado. Eu só sei Ministério da Justiça. que quando eu vi esta notícia, eu só disse: epá, deitem fora e façam de novo. Já chega. Mais vale. Já nova direita. Para não dizer chega. Mais vale. Mandar tudo fora e começar de novo. É que como é que se pode confiar muita nas podridão. instituições com tantas suspeitas, com tantas confirmações, com tanta podridão, desde as instituições à classe política, aos mais pequenos ramos das empresas e empresas públicas. Eu fico mesmo sem fé. Como é que alguém consegue manter a fé perante uma situação dessas? Mas sim, esta é uma notícia que de alguma forma já não me surpreende muito, mas deixa-me desiludida, porque é o que eu estava a dizer, não podes confiar em nada. Estamos entregues a interesses particulares. Enfim. Sim, e o Estado que tem de ter a força para impedir que esses interesses capturem a política e aparentemente hajam à margem da lei. Bom, então, a minha reação foi: se o próprio Ministério da Justiça está implicado, em que é que se pode confiar? Ninguém, por isso é que eu digo, é deitar fora e fazer de novo. Não, isto já está de tal forma debilitado e desacreditado que qualquer coisa que faças por cima é só tentar cobrir com remendos uma manta que já não serve. Pois, a manta já está completamente rota e estás a tentar cozer uma ponta. Já ardeu, Já ardeu, já foi tirado de já um caiu na penhasco. lama. E estás a tentar consertar realmente Fica difícil assim. difícil e impossível. Mas então, também no que concerne à confiança, como sabes, há muita, como é que é dizer, pouca vontade por parte das pessoas de querer albergar mais imigrantes em Portugal. E o nosso querido governo, que está prestes a cessar funções, lembrou-se de criar uma coisa que se chama Via Verde para a contratação de trabalhadores imigrantes nas empresas portuguesas. Quer dizer, nas empresas portuguesas, nas empresas que estão cá. Mas eles tentam aqui salvaguardar-se, dizendo que a maior agilidade para a contratação da mão de obra estrangeira foi pedida pelas próprias empresas. Pois, porque elas querem pagar valores irrisórios, 600, 700 euros. Mas o que esta medida prevê é que os vistos de trabalho sejam aprovados até 20 dias. Portanto, se nós já temos um problema com a imigração, em tudo o que isso implica, desde aquilo da segurança ou não que nos pode trazer, desde do choque de culturas ou não, mas também do lado deles, da sua integração, da capacidade de arranjar casa, que já é muito difícil até para os portugueses. Isto parece-me só uma medida que vai asfixiar ainda mais toda a gente, incluindo os próprios. Portanto, eu não vejo com bons olhos esta medida. É preciso ter coragem política para, de uma vez por todas, diminuir o desemprego. E porquê é que eu digo que é preciso coragem política? Porque todas as pessoas que têm empresas e muitos trabalhadores
que não subscrevem esse modo de vida, que é saltar de subsídio de desemprego em subsídio de desemprego, sabem que viver dos subsídios de desemprego é uma forma de vida em Portugal. E é uma coisa que está tão disseminada que neste momento temos uma taxa de desemprego gigante. Mas quando, ao mesmo tempo, tens uma taxa de desemprego gigante, tens uma data de postos de trabalho que estão por preencher. Onde é que isto faz sentido? Onde é que faz sentido teres pessoas que são capazes, que têm 2 bracinhos, 2 pernas, mãos, conseguem mexê-los e que tudo o que fazem estão a trabalhar o mínimo possível para conseguirem viver do subsídio de desemprego o máximo de tempo, e em vez de estares a continuar este ciclo de subsídio de dependência que nunca mais acaba, porque é que essas pessoas não são pura e simplesmente postas a trabalhar? É assim, eu percebo e concordo que tem de se combater a subsídio-dependência, e essa história de trabalhar em X meses para conseguir obter o subsídio de desemprego é real. Eu conheço uma pessoa que disse: não, eu quero ter o meu verão, portanto, depois, como eu estou a receber o subsídio de desemprego, vou ter o meu verão e depois logo procuro trabalho. Portanto, sim, isto são casos reais, isto acontece, isto é frustrante para quem trabalha. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, isto também advém do facto de se ter expandida a oferta no que concerne às licenciaturas. Se calhar as pessoas que tiraram uma licenciatura não querem necessariamente servir às mesas. E tu estás a dizer, ok, mas eles são capazes fisicamente. Mas eu não sei até que ponto é que isso pode prejudicar depois o próprio percurso, porque se desviam tanto daquilo que é. Porque, mas, por exemplo, alguém que tira direito, quer ser jurista, não vai querer trabalhar no McDonald's. A maior parte das pessoas que tiram direito arranjam trabalho na área. Está bem, mas nem todas. E é um exemplo que eu estou a dar. Sim, mas porquê é que tem de ser a sociedade a sustentar as pessoas que não querem trabalhar porque eu sou doutor, eu não posso sujar as mãos? Sim, quer dizer, as pessoas também têm que assumir a responsabilidade perante a sociedade, que são capazes de trabalhar, seja no que for, para o fazerem, em vez de viverem à conta dos outros. Sim, eu também acho é uma questão de justiça social. Uhum. E ainda por cima são 2 palavras que juntas têm um significado muitas vezes que nós entendemos como negativo, que é a justiça social. Pois é. Mas isto é um caso, eu diria que isto é o caso mais flagrante de injustiça social. Para os que trabalham. Para os que trabalham, precisamente. Que as pessoas honestas que se levantam cedo, vão trabalhar, voltam para casa ao fim do dia se matam a trabalhar. Bom, felizmente hoje em dia muitas não se matam. Algumas sim, porque chegam a um ponto em que estão tão desfeitas em termos de saúde e de cabeça que é como se já não existissem, fossem zombies. Mas não é o caso da esmagadora maioria das pessoas que cumpre a lei, que cumpre o seu dever social também, que é trabalhar. Não é só para o seu próprio bem, é também um dever social, que é trabalhar, é providenciar um valor para a sociedade. Para termos estas pessoas que são capazes, eu reitero, não estou a falar de pessoas que não têm essa capacidade, pessoas que por algum motivo que têm azares ou deficiências ou limitações, uma situação qualquer, uma limitação circunstancial, tudo bem. A essas pessoas nós estendemos a nossa caridade e a nossa compreensão. Mas a pessoas que não estão nessa situação, é incompreensível. É incompreensível como é que continuam a fazer da sociedade de dependência uma forma de vida. E ainda por cima, nesta situação ridícula, que é de termos uma necessidade tão grande de mão de obra, ao mesmo tempo que temos tanta gente desempregada. Porque os meninos doutores não querem trabalhar a vergar a mola, a cansarem-se durante o dia. Sim, eu quando estava a estudar e acabei, eu fui para empregos que não tinham nada a ver com o curso. Cheguei a trabalhar numa loja de souvenirs. Afetou-te alguma coisa o teu percurso profissional? Não, mas o que eu ia dizer é, mas por exemplo, eu não me predispunha a ir para as obras, por exemplo. E é onde falta muita mão de obra. Está bem, não estás tu, mas está muita gente, nomeadamente homens. Ou não, então porque é que ainda há tanta falta de mão de obra? Porque as pessoas, se tivessem que trabalhar, em vez de receberem para não fazer nada, pois, esta tal injustiça social... O que tu queres dizer é que a forma como está montado é um incentivo perverso. Exatamente, isto é um incentivo perverso que faz com que aquela franja da população que não se importa de ser calão e de viver à conta dos outros sem qualquer tipo de vergonha, que aproveita-se. Estas pessoas têm de ser metidas a trabalhar, ponto final. Quer lá saber se vão achar que isto é que eu estou a ir contra os direitos das pessoas ou não sei o quê. Direitos das pessoas e o meu direito a não ser roubado para sustentar quem não quer fazer nada. É ridículo. Lá se não queres mudar de partido. Com esse lá porque eu digo isso e os outros também, não quer dizer que não tenham razão nisso. Eu estou a brincar, até porque eu concordo. Acho que as pessoas têm de ser responsabilizadas pelas suas decisões.
Mas E de eu ser não sei. responsáveis. Claro que sim, ser responsáveis, mas da mesma forma que eu não estaria disposta a ir para as obras, por muita falta de mão de obra que exista, se calhar muita gente revê-se no mesmo. Portanto, também tem de haver incentivos para que as pessoas queiram ir para as obras. Mas tu estás a trabalhar. Sim. Pronto. E se fosse uma situação limite? Eu não ia. Eu fazia tudo antes de ir para as obras. Mas fazias alguma coisa. Oh, claro. Pronto, Então, não são só as obras que precisam de gente para trabalhar. sim, sim. Eu também já tive trabalhos fisicamente intensivos. Já tive trabalhos em que fazia todos os dias 10 km a caminhar de um lado para o outro. Bom, mas também era porque querias. Tu podias usar carro ou moto e não E querias. carro ou de moto, então. Mas para não imputar esses custos nem a mim, nem a ninguém, porque os meus colegas fartavam-se de ter acidentes de moto. Eu andava de moto em Pois é, Lisboa, pois é. fartavam-se de ter acidentes. Bairro alto e assim era Depois muito era complicado. o carro, andavam com o carro pelo bairro alto, estavam sempre a arriscá-lo. Eu não queria ter esse tipo de. E depois o problema de terem de estacionar o carro no sítio X, em cima, no centro de Lisboa é impossível estacionar o carro. Então eu, para fazer o meu trabalho de forma mais eficiente, eu andava a pé. Mas para andar a pé, para ser mais eficiente, eu tinha que fazer, muitos dias, 10 km por dia. Pois era. Fisicamente intensivo. Eu cheguei a acompanhar-te várias vezes. Eu não estudei para isso, mas na altura que eu estava a trabalhar, era o que era preciso fazer. Sim, e por isso é que, por um lado, esta medida do governo é má, porque traz mais imigração. Nós já temos 1,5 milhão de imigrantes. Nós não somos muitos. É só fazer as contas. Além de que eles reproduzem-se mais do que nós. Portanto, muito cuidado aí. E depois há essa vertente que nós temos 700 mil desempregados, 900 mil. Não é tanto. Estou a exagerar. Sei que andamos pelos 6%, que sim, já não sei quantos é que equivale, se são 400 ou 500 mil. Sim, ainda são alguns. Mas podiam estar a trabalhar, muitas era delas. interessante percebermos qual era o perfil dessas pessoas que não estão a trabalhar. Tipo, Mandriões. sim, é complicado. É complicado politicamente. É preciso coragem. Claro que vão olhar para mim, um desses vai dizer, quer-me tirar, que eu não posso porque me dói o ombro e não sei o quê. Por amor de Deus. Sim, eu acho que há muita cultura é ser calão, mais nada. Há muita gente que se aproveita, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas o próprio subsídio tem um limite. Acho que é 1 ano. Pois, vão trabalhar 6 meses ou não, 1 ano para estar outro ano fora. Portanto, eu só tenho direito a 22 dias de férias por ano. Eles têm direito a ter. Eles têm 6 meses, em média. Beleza, não é? Sim, mas o que eu quero dizer, era interessante ir ver os perfis dessas pessoas, era também para fiscalizar de alguma forma, tentar perceber. Então, mas é porque eu acho que eles, se recusarem um trabalho, têm de justificar. Ou então, como é que é? Ou têm de justificar, ou têm de provar que não serviriam. Não sei bem, mas não é simplesmente tirar férias. Acho que eles são acompanhados, mas calhar não o suficiente. O subsídio de emprego devia ter uma componente que tivesse em conta a participação da mão de obra no mercado de trabalho. Que é para termos certeza que o subsídio de desemprego serve para, em tempos, por exemplo, de crise, para garantir que há muitas pessoas que não caem na miséria. Claro. Ou que têm dificuldades acrescidas porque perdem o trabalho e não têm outro que possam arranjar. Claro. Mas nós não estamos na situação de crise. Isto era verdade há 13 anos, 14, quando estávamos no pico da crise, na altura da Troika e isso tudo. Nessa altura é compreensível. Mas já passaram quase 15 anos. Já não estamos nessa situação. Portanto, as pessoas hoje em dia só não trabalham porque não querem. E porque é possível viver sem trabalhar. E não estou só a falar da família sustentar. Estou a falar mesmo de pessoas que podiam trabalhar e que Sim, cansa muito. Aquele exemplo que eu te dei é revoltante. Ouvir, não, eu quero ter o meu verão, como estou a receber subsídio de desemprego, depois logo procuro. Isto é mesmo... Eu não conheço, quer dizer, conheço a pessoa pessoalmente, mas não me disse isso a mim, eu ouvi por outra pessoa. Mas não me choca, vindo de quem vinha, não me choca. Pois, E quem pior é que já não choca. E quem é que alimenta esta mentalidade? Vamos ao fundo. Essa transição foi ótima. Obrigada, estou a melhorar nas minhas capacidades de apresentadeira e comentadeira. É de estar de blazer. É o blazer. O blazer tem de compensar a minha falta de energia hoje, porque foi uma semana intensa em todos os aspectos. Portanto, cá estamos, rijo. Sim. E o que eu queria dizer com quem é que alimenta esta mentalidade? Nós vamos hoje analisar tão aprofundadamente quanto possível aqui o programa político do Partido Socialista, que Foi saiu apresentado há poucos dias.
Pois, foi Muitos o primeiro dos porquês. grandes. Não é? Foi o primeiro, acho que sim, acho que foi o primeiro dos grandes. Eu não É sei grande, se mas não é o- grande coisa. E de que maneira? E de que maneira? Eles. Saiu uma notícia a falar de 3 medidas assim chave deles, mas nós fomos ver mais aprofundadamente o programa e uma das medidas deles, que é a clássica, que é querem subir o salário mínimo para 1.100 euros. Logo 2, 3, 4, 5 mil. Por que não? Pois eu vi alguém a dizer assim, mas que falta de ambição, porque não é 10 mil, 50 mil. Então, se a riqueza se faz por decreto, então digam logo, é 10 mil euros, assim somos todos ricos. É inacreditável como é que ainda se acha que é por decreto que se vai conseguir aumentar salários sustentáveis. É que ainda por cima a esquerda é tão dita amiga dos pobres e oprimidos e que estão mais à mercê dos grandes monopolistas do grande capital, mas medidas como esta matam a capacidade de pequenas e médias empresas contratarem pessoas. Sim, sobretudo, isto é uma medida regressiva, Sim, exatamente. porque afeta sobretudo os mais pequenos. Pronto, e o que é que isto faz? Isto tem 2 efeitos. Faz com que os grandes, os monopólios cresçam e mantenham-se, que eles supostamente são contra isso, e depois faz com que as pequenas e médias empresas que não conseguem pagar retirem postos de trabalho do mercado. Ou tenham de recorrer a métodos mais, dizem eles, precários. Em vez de serem contratos de trabalho, são contratos de prestação de serviços. Pronto. Ou seja, tem todos os efeitos que a esquerda diz tentar contrariar. Mas essa esquerda é a esquerda estúpida. Uhum. Que, por um lado, há a esquerda estúpida que acha que é isso que vai alterar a situação para melhor. Por outro, é a esquerda, digamos, mais radical, que é aceleracionista. O que isto quer dizer? Querem acelerar o colapso da economia para que, com as suas ideias revolucionárias, haja mais gente disposta a aceitá-las. Porque se... Isto é o que os comunistas tentam fazer há vários anos. E que os comunistas, felizmente, estão a desaparecer, mas essa vontade da esquerda de ir pelo mesmo caminho ainda não desapareceu. E acho que nunca vai desaparecer porque está na gênese. Mas, como eles sabem que já perderam para o capitalismo de várias formas, eles não conseguem ter um sistema mais eficiente que o capitalismo. Portanto, o Mas capitalismo não admitem. aos pontos vai ganhar sempre. Então o que é que eles tentam sempre fazer? É, em termos de propostas legislativas ou de organização do trabalho, é fazer sempre passar propostas que tornem a competição das empresas mais difícil. Ou seja, que diminuam a competitividade das empresas. Para quê? Para que cada vez menos empresas possam existir no mercado e possam operar e que haja cada vez menor uma participação da mão de obra no mercado de trabalho, para que, havendo cada vez mais pessoas que estão numa situação em que não têm emprego, para que essas pessoas estejam numa situação cada vez mais difícil, para que finalmente possam aceitar que as ideias da esquerda são a única solução. Epá, mas isso então é ainda pior do que apenas ignorância, porque É bem pior, é um plano perverso. Porque isso é deliberado. Exato. Por isso é que eu faço a distinção entre a esquerda estúpida, que acha que esse é o Esquerda caminho, estúpida. mas não é, e a esquerda Que sabe que não maquiavélica, é. Exato. É maquiavélica. que sabe que não tem como ganhar, então tem que enganar as pessoas através de impor a miséria. E por isso é que ainda continuamos a ter... é só fazer um exercício mental tão simples quanto: se os pobres votam na esquerda e os ricos votam na direita, interessa à esquerda que haja mais Isso pobres é velha, para terem exato. mais eleitorado. Interessa à direita que haja mais ricos para terem mais eleitorado. Qual é que é a melhor situação? É haver mais pobres ou mais ricos? Não vou dizer porque é tão óbvio. Claro, claro. E isso é uma acusação que se lhes faz frequentemente. Claro que conseguem mais ou menos contornar e fingir que não ouviram. E quanto mais o Partido Socialista, que devia ser o partido dito de centro-esquerda, mais entra nestas lógicas, pá, pior é para todos. Porque uma coisa é serem os retardados da extrema-esquerda a ter esse tipo de iniciativa. Outra coisa é um partido que deveria ser mais de centro ceder tanto à agenda da esquerda radical. Sim, mas é assim, eles têm tentado captar também essa esquerda radical para ver se conseguem algum tipo de maioria. E por isso é que também foram buscar a rapper jovem. Mas eles tentam tanto captar a esquerda radical que se perdem esvaziam ao centro. Claro. Por isso é que o PS não vai ganhar nada. Este PS mais virado à esquerda, como não tem uma figura que une os militantes como era o António Costa, para o bem ou para o mal, era uma figura que tinha essa capacidade. Era um líder interno.
A mim nunca... Eu nem sei se o Pedro Nuno Santos é líder da própria casa, quando mais. Eu também duvido. O Pedro Nuno Santos não tem essa capacidade. E se tenta chegar-se ainda mais à esquerda, pô, não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. O PS, a não ser que haja aqui uma reviravolta gigante, mas pelo que vejo das sondagens, as pessoas estão muito mais confiantes no primeiro-ministro atual do que no PS, porque o PS assim não é uma alternativa que seja digerível. Sondagens são sondagens, até porque eu vi uma que dizia que a maior parte dos portugueses responsabiliza Luís Montenegro pela crise política. Se isso se traduz na perda de voto, não sei. Mas seria não podes olhar só para indicador. uma sondagem, tens que olhar para todas. Claro. E ver o que é que... Tu estás a falar dessa, eu estou a falar de outra. Essas que eu estou a dizer. Eu estou a dizer as sondagens. As sondagens, no geral, demonstram que as pessoas não estão a confiar no PS e parece que estão a dar um voto de confiança reforçado à AD. Mas eu não sei, a minha teoria é que o Pedro Nuno Santos odeia o que faz. Opa, é a sensação que me dá. Porque ele não acredita no que diz. Ele parece estar ali a fazer um grande frete. Não sei se está ali só por carreira, olha, não sei. Isso só contribui para o facto de ser um péssimo candidato. Mas ainda bem. Claro. Ele pode lá estar durante 50 anos. Felizmente, se o PS nunca voltou ao poder. Mas enfim, a personalidade dele não está aqui no programa eleitoral, embora tenha naturalmente a sua importância e a sua... Não está, é logo o primeiro texto. Razão, é uma fotografia gigante dele. A assinatura, aquele cunho pessoal. Meu Deus. Eu acho que mais valia não ter ali. Acho que iam ter um resultado melhor se não tivesse ali a cara dele. Exatamente. E aí ele que tinha um marketing excelente, agora anda só ali com caras e depois palavras soltas, tipo confiança. Ponto final. Com a cara mais neutra de sempre. Do Rui Rocha. Assim, confiança. Se calhar tinha mais impacto se aquela fotografia tivesse sido aquela antes da renovação visual dele. Talvez tipo, as pessoas ficassem mais tipo estranho. Gosto. Não sei. Mas então o que é que o nosso querido Partido Socialista vem propor para resolver o problema da habitação? Vou passar a ler. Criar instrumentos permanentes de financiamento da construção de habitação pública, especialmente dirigida à classe média, jovens, trabalhadores deslocados e estudantes do ensino superior. Apelando as soluções já postas em prática pelo Partido Socialista, criando uma dotação anual financiada por parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos, destinada à promoção e manutenção de habitação pelas autarquias. Portanto, é ir tirar os lucros de uns para financiar outros. Porque é só isto. Isto é criar um buraco. E já agora, falam tanto de contas neste programa, há muito poucas contas. Esta medida não dizem quanto é que vai custar. Então, mas como são os dividendos da Caixa Geral de Depósitos, está tudo bem. Pois é assim que financiam. Exato. E depois dão as casas. As pessoas não têm responsabilidade nenhuma sobre elas. É financiamento. É usar o dinheiro dos outros, é sempre bom. E eles também propõem elaborar um código de arrendamento urbano que unifique todas as regras de arrendamento num só instrumento jurídico, equilibrado e simplificado. Não serve para nada. Não, isto parece-me só um eufemismo para vamos controlar as rendas. Não, o que me parece é que eles estão a ver o que é que eles vão fazer. Vão fazer um manual de leis. Vão juntar as leis todas numa só. Uau, que útil. O problema não é esse. O problema é que os senhores em Portugal não confiam no Estado. Claro. Se tem um inquilino que é um bandalho, que não paga, não conseguem tirar de lá por 2, 3, 5 anos. E é se for só esse tempo. Portanto, estar a juntar as leis todas numa só, pá, isso é conversa para boi dormir. Para boi dormir? É conversa para boi dormir, isso não é nada. Isso é o mesmo que tentar atirar areia para os olhos das pessoas. A mim deu-me a sensação que eles querem controlar rendas à moda de bloco de esquerda, estás a perceber? A meter tetos. Pronto, isto são algumas das, entre aspas, soluções que eles apresentam para a habitação. Portanto, nada assim de extraordinário. A solução é juntar as várias leis numa só. Vão parecer casas por magia. Não, então e vão pegar nos lucros da Caixa Geral para financiar a habitação pública. Claro, os lucros da Caixa Geral. Depois, o que é que vai pagar aos credores da Caixa Geral? Mas não se esqueçam que os credores da Caixa Geral somos nós. Nós, os que têm conta na Caixa Geral de Depósitos. Sim, eu tenho. Não se esqueçam que quando vocês têm uma conta no banco, o banco está-vos a dever dinheiro a vocês. Agora pensem o que é se os bancos que vos devem dinheiro, ter uma conta é dever dinheiro, é o banco dever dinheiro a vocês. Imaginem o que seria os bancos, o lucro que têm, que é aquilo que lhes dá saúde financeira para vos poderem pagar as dívidas que têm para vocês, deixarem de ter essa capacidade. Que beleza, não é? Depois tem que se meter dinheiro outra vez na caixa. Mais impostos para os contribuintes. Mas claro. Não, isto não augura nada de bom. Não? Este programa é que supostamente, por exemplo, eu estou aqui a pensar no nosso programa que vai ser lançado em breve. Se não mesmo esta semana, supostamente somos um partido pequeno e
o programa é mais pequeno, porque também nós não temos tanta palha, nem pouco mais ou menos. Isto está cheio de palha, texto e texto e texto. Olha, essa é daquela palha perfeita. Não, mas quando eu digo palha é tipo, tentam contextualizar certas coisas, mas depois repetem só lugares comuns, não é nada que contribua. Mas eu olho para este programa e depois penso no nosso, e acho que o nosso, apesar de tudo, é muito mais enriquecedor, tem coisas muito mais interessantes, mas enfim, não estamos aqui para falar do nosso programa hoje. Então, e o que é que o Partido Socialista vai fazer relativamente à crise demográfica? Eles, no meio daqui de outras coisas, porque eles querem aumentar o abono de família para as crianças entre os 3 a 6 anos, com 2 aumentos de 25%. Portanto, eles agora ganham 50 euros e passam a ganhar 62,5. Ui, é para mesmo por 12,5€ mais por mês que eu vou decidir ter um filho. Mas calma, porque eles são mais generosos do que isso. Que é criar um programa pé de meia no qual o Estado atribui 500 euros em certificados de aforro a cada criança nascida a partir de 1 de janeiro de 25. Portanto, ainda rende menos do que o novo abono de família com mais 12,5€ por mês. Ainda rende menos que isso. 500 euros ao fim dos 8 anos num certificado de aforro já dá quanto? Depende da taxa de juros, mas na melhor das hipóteses triplica o valor. 1.500 euros ao fim de 18 anos. Eu acho que é isso. 1.500 euros, olha, que vai fazer as pessoas quererem ter mais bebês. 1.500 euros ao fim de 18 anos, portanto, assim, contas muito redondas, dá para aí uns 90 euros é que a mais por mês. O valor acumulado pode ser resgatado aos por 18 ano. anos. O quê? Não, dá 90 euros a mais por ano. Portanto, divide os 90 euros a mais, ainda é menos do que 12,5€ por mês. Não, isto é tirar areia para a cara das pessoas. Até porque há aqui ao todo problema. É mais, se propõem eles, mais 20 euros por mês às pessoas. É isso que vai fazer diferença na natalidade. Não, e é pior do que isso. É que nem é mais 20 euros para as pessoas. Porque um dos grandes problemas com as crianças, ou com ter-se filhos, é o custo que eles têm associados. É muito caro ter um filho. E isto é para a criança quando fizer 18 anos. Portanto, nem chega aos pais. Ou seja, este incentivo não é nada, assim como o anterior. O anterior é mais 12 euros por mês. Este em nada ajuda aos pais que têm todas as despesas com os filhos. Portanto, eu não sei onde é que eles foram sacar esta. Tipo, devem ter perguntado ao ChatGPT ou assim. Porque não vai servir para nada. Isto é uma medida que não resolve coisa nenhuma e é meramente assistencialista e eleitoralista. É para parecer bem que estão a fazer alguma coisa, não fazem nada. Exatamente. É literalmente só para parecer bem, até porque isto conseguiu manchetes no jornal. Por isso é que eu também. Pá, como é que conseguimos manchetes com. Isso nem meia medida é isso. É 0,1% de uma medida. Se reconhecemos e devemos reconhecer que a demografia, o facto de estarmos tão envelhecidos e cada vez piores, é o maior problema da sociedade portuguesa, se nós reconhecemos isso, não é com este tipo de medidas de meia tigela. Isso não vai lá. Só vamos a gastar dinheiro a mais sem que isso tenha um retorno positivo para a sociedade. Outro pilar que está em queda, em degradação, quiser chamar, o nosso SNS. O que é que o Partido Socialista propõe para o SNS? Mais dinheiro. Claro. Eu vou citar aqui duas das medidas que eles propõem, ambas, a primeira menos vaga do que a segunda, mas também vaga, que é colocar mais médicos de família nos centros de saúde que mais precisem de médicos através da criação de um apoio ao alojamento para médicos que aceitem deslocar-se. O problema não é o número de médicos, o problema são os incentivos para eles ficarem no SNS. Portanto, aceitem deslocar-se é o quê? Para ter mais despesas? Quer dizer, eles dizem que a criação de um apoio, mas pronto, nós pagamos mais uma vez. Pá, é estar sempre a achar que a solução dos nossos problemas vai imprimir ser... dinheiro, pá, imprimam dinheiro. Não, vai ser através do Estado gastar mais dinheiro. É sempre assim. Mas, ainda por cima, nessa situação em particular, é tão parvo. Porquê é que o Estado tem de gastar mais dinheiro? Quando nós temos formas de fazer isto resultar sem gastar mais dinheiro do Estado. Através da iniciativa privada. Ora bem, é começar a ter... Em vez de termos esta ideia de que não, o SNS tem de ser salvo, dê por onde der, porque é a única alternativa que há. É mentira. É mentira. Nós podemos perfeitamente ter uma situação no Serviço Nacional de Saúde que funcione em cooperação com o privado. PPPs. Por exemplo. Sem que tenha de ser o Estado sempre a bancar tudo. Porque ainda por cima, novamente, eu volto à questão que ainda agora acabei de falar, que é do envelhecimento demográfico. Que é o maior problema que temos na sociedade portuguesa e que vai ser ainda pior. E o que é que acontece? É o terceiro episódio seguido que falamos da crise demográfica. Porque portanto, é tão relevante que temos de estar exato. sempre a falar disso. Que é para ver se entra na cabeça e antes das pessoas. Que comentem, sim, o nosso partido tem propostas para a natalidade que, como eu disse, vão sair em breve. Claro, e vão ser propostas a sério, não é este tipo de esmolas. Que uma forma que nós temos, aliás, uma tendência que nós temos,
que não vai mudar se não fizermos essa tal revolução na demografia, que é haver cada vez uma parte maior da população que é idosa. E os idosos, naturalmente, precisam de mais cuidados de saúde. Portanto, o peso dos cuidados de saúde no PIB vai ser cada vez maior. Não há como acabar com isso. Ora, se nós já temos o serviço público completamente lotado e as contas públicas no limite, em que pagamos já a maior carga fiscal da Europa toda, se não é a maior, é a segunda ou terceira maior, e continuamos a ter um serviço público que não dá resposta a tudo. E por cima está cada vez pior, porque cada vez tem menos cobertura, porque as urgências cada vez mais fecham, sobretudo a neonatalidade, novamente. Sim, o problema só se agrava. Sim, tudo fechado. Se nós estamos nesta situação já estamos a arrebentar pelas costuras em termos daquilo que o Estado nos tira, como é que a solução pode passar por aumentar ainda mais os gastos do Estado? Quer dizer, é para ver se arrebenta de uma vez. É aquela questão do tentar da mesma forma até esperar um resultado diferente. Não... Exatamente. Já sabemos como é que acaba. Isso é a definição de insanidade. É tentar várias vezes a mesma coisa à espera de um resultado diferente. Acho que era o Einstein que dizia isso. Pronto, e agora vou dizer outra medida deles para o SNS. Que é assim, eu acho que o SNS é muito importante a ver. E é importante que o Estado assegure parte. Mas se eles, como tu disseste, está congestionado, devemos permitir que os privados nos ajudem e pronto, gastem eles o dinheiro. Porque eu não me importo que enriqueçam meia dúzia de pessoas para depois a generalidade ficar melhor. Nós não somos de esquerda, portanto. Se há portugueses que, não sendo pobres nem ricos, estão dispostos a pagar um pouco mais para não terem que estar à espera 20 horas numa sala de urgência, numa sala de espera no serviço de urgência do SNS, porque é que não se dá a possibilidade de, pagando uma taxa moderadora de 15 a 20 euros, de poderem descongestionar o SNS? E deixar o SNS realmente para quem não tem outra alternativa. Exatamente, para quem não consegue mesmo de todo. De facto, é essencial termos esta cobertura universal do Serviço de Saúde. Mas garantir que o Serviço Nacional de Saúde não fica sempre impedido de trabalhar de forma eficiente, porque nós impedimos que a parte privada funcione de forma a que os portugueses que podem, que recorram a ele. E pronto, há aqui outra medida que eu destaquei para o SNS, que é, neste caso é para os médicos do SNS, incentivar a dedicação plena e a exclusividade ao SNS, de forma a ter um regime mais atrativo para médicos que escolham optar por uma dedicação plena ou em exclusividade ao SNS. Esta frase está super mal escrita, ponto número 1. Super redundante. O problema aí é só que é salários baixos. Não me deixaste acabar, pronto. É que aqui diz, o novo regime de exclusividade voluntário pretende incentivar a capacidade de atrair e reter novos profissionais, contemplando para além melhorias remuneratórias de carreira, condições de trabalho, formação e incentivos associados ao desempenho num trabalho desenvolvido com as organizações representativas da classe. Isto não diz nada, porque isto diz melhorias aqui e ali, mas não concretiza, não diz exatamente o quê. Se nós estivéssemos num país que não está na situação que o nosso está, em termos de colapso demográfico, eu diria, se o problema é a falta de médicos do Serviço Nacional de Saúde, de facto é aumentar os salários. Pois. Não é a nossa situação. Nós já não temos um perfil demográfico que permita esse tipo de solução. Mas é isso, é a razão número 1 e com grande distância da segunda, pela qual não há mais médicos no SNS. Recebem pouco. E há aqui outra medida que também sobre o SNS que me salientou à vista e que é mais uma que me irrita, porque eles não concretizam, eles só dizem criação de um plano X, fazer Y, inventar W. Este aqui diz criação de um plano plurianual de reinvestimento nas instituições de saúde, nomeadamente em termos de infraestruturas e equipamentos. Isto não diz nada. O quê? Aonde? Porquê? Quanto é que custa? Eu olho para isso e só penso, mais dinheiro a gastar. É só mais dinheiro, é só pagar mais. Não vai ao fundo da questão. É só tentar não vai nem sequer meter um penso numa ferida de um braço que está cortado ao meio. Nem sequer vai à epiderme. É super vaga esta medida. Isto não é nada. Isto diz-me zero. Olha, vamos criar um plano. Olha, nós até podemos dizer, nós vamos criar um plano para deixar todos os portugueses felizes. Pronto. É o nosso programa eleitoral. Até podemos chamar o PNF, é o Plano Nacional da Felicidade. E é tão legítimo como isso. Vamos agora passar a outra parte do programa eleitoral deles, que é a desburocratização. Disse bem? Sim, desta vez disseste. Eu sinto que me atrapalhei um pouco. Não, mas saiu-te bem. Que eles visam desburocratizar
o SNS, reduzindo as tarefas administrativas dos profissionais e as intervenções dos utentes. E depois eles metem sempre, o PS vai. Depois não faz nem metade, mas PS vai. Criar a possibilidade de todos os médicos poderem ter acesso à informação clínica necessária, por exemplo, as juntas médicas e outros afins, e desta forma eliminando a necessidade de emissão de declarações médicas. Criar a possibilidade de todos os médicos poderem ter acesso à informação clínica. Isto concretiza-se em quê? Acabar com o sigilo médico? Parece, não é? Parece, quer dizer, então, eliminando a necessidade de emissão de declarações médicas. Isto é asa a fraudes, a festa. Olha, se há bocado estava a falar daqueles que não trabalham porque recebem o subsídio de emprego, imagina os que iam deixar de trabalhar com declarações médicas falsas. Isso é uma fantochada. Mas é uma festa, Bom, não eu sei. acho piada é que eles querem desburocratizar e depois estão sempre a querer criar planos e a criar contratos e a criar burocracia para desburocratizar. É, aquela do alojamento local para controlar as rendas, é mais uma. Portanto, não estou a ver aqui este programa com bons olhos, como já disse. É extremamente... É assim, isto tem 236 páginas e é muito vago. Claro que eu não li tudo, né? Eu agora não tive tempo para ler tudo. Mas consegui ler assim as principais e é muito vago. É medidas eleitoralistas, como estavas a dizer. É porque fica bem no ouvido. É isso que as pessoas querem ouvir. Há bocado tive o desprazer de estar a ver mais a fundo. Desprazer. E bom, ler na diagonal, que era para tentar perceber qual é que era assim o sentimento dominante que emanava daquele documento. E o que eu senti em muitas das partes, muitas das secções, porque eu estava dividido por várias secções, tipo as missões do PS, e depois em cada missão tem uns pontos que eles consideram mais importantes, tipo por tema. Em cada tema tinham as propostas. E muitas dessas propostas tipo, se tinham a proeza de ter uma medida que era mais ou menos aceitável, tinham tipo 3 a seguir a desdizer ou a dessignificativizar, se essa que é uma palavra, aquela primeira. Portanto, é o proverbial tipo que dá uma no cravo e 10 na ferradura. Portanto, mesmo quando eles até têm ideias que até eventualmente poderiam ser bem aplicadas porque eram interessantes e importantes, para não serem considerados, não sei, eu acho que isto é para não serem considerados demasiado inteligentes, inventam 3 ou 4 para impedir que a primeira funcione. Ou para mitigar os efeitos positivos da primeira. Porque assim depois também protegem a ideologia e a agenda deles. Exatamente. Exato. Eles têm uma ideologia que têm de vender publicamente. E parece que essa ideologia, se tu tiveres a dar as ideias boas, está a ser contrariada e eles têm que dizer, têm que dar desculpas para justificar para não estarem a contradizer a ideologia. É assim, considerando a história do PS. É uma ginástica mental desnecessária. É típico de um partido que é desonesto. Considerando a história do PS e o seu tempo de existência, eu acho que isto é mesmo um caso de... Eles sabem o que é que não resulta e ainda assim propõem, porque são medidas populistas. Portanto, não é só à direita que há populismo. Aqui há muito, e neste programa viu-se com muita clareza. Sim, é verdade. E ainda por cima, se fossem um partido franja, assim, pequenino, tudo bem. Mas infelizmente são um partido que governa, já governou na maioria dos anos, sim, desde que somos uma democracia. Por isso é que eu também acho que eles são propositadamente vagos, porque assim conseguem trabalhar com elas mediante a pergunta que lhes for colocada. Bom, assim também é fácil. Exato. Quando eles vierem no fim da legislatura, se é que dura, se quer 4 anos, mas no fim da legislatura, exato, quando forem fazer aqueles balanços que eles costumam fazer, então nós prometemos isto e cumprimos tal. Como é tão vago também, claro, em alguns casos, exatamente, podem dizer que fizeram. Ou fizeram o plano. Uau, é o plano que vai mudar as coisas. Acho que devíamos, o nosso programa eleitoral devia ser todo fazer plano X, fazer plano Y. E assim, nós podemos sempre concretizar isso, fazer o plano. Não temos de o executar, pronto, cumprimos. Fizemos o plano, já está. Olha, metade das propostas foram cumpridas pelo PS. Pronto, eu acho que este episódio foi muito deprimente do estado da Europa e de Portugal, principalmente. Desde prisões políticas a programas vagos em conteúdo e inteligência que querem perpetuar a pobreza. Acabamos assim este episódio. Sim, de forma sombria, muito sombria, negativa. Vamos percorrer mais alguns programas políticos nos próximos episódios, porque bom, já está, as eleições aproximam-se e naturalmente nós somos
principais interessados nestas eleições. Ambos também somos candidatos, mas pelo partido Nova Direita e não um destes do poder instalado. E estou muito curiosa para ver o que vem aí. Sim, e o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para esses programas e vamos dizer porque é que eles são maus. Sim, pronto. É assim, nem todos são 100% maus. 100% não são, mas nenhum deles vai ser o ideal. Agora